Eu ainda fico impressionado com o amor de Deus na cruz do Calvário. Não há amor maior do que este. E quando nós cantamos e olhamos para a cruz, nós vemos lá expresso o amor de Deus. E nós estamos neste culto, prestando um culto a esse Deus que nos amou. Eu quero dizer o seguinte: olha, Deus não vai te falar hoje à noite pelo WhatsApp. Deus não vai te falar essa noite pelo Google. Deus não vai te falar essa noite pelo Facebook. Então, meu irmão, desliga teu telefone celular, desliga o telefone, se liga em Deus, sabe? A pessoa que está ao seu lado, que está atrás de você, ele vai se sentir atrapalhado quando você está lá mexendo no telefone. Desliga o telefone e depois do culto você liga outra vez, sabe? Mas abre teu coração para Deus, Ele quer falar. A cruz nos constrange tanto, a cruz mexe tanto conosco que nesta hora nada é mais importante do que isso. Nós estamos de pé, né? Nós estamos de pé em honra, em louvor ao Deus que tem toda a autoridade, que é o Senhor de nossa vida. Por isso nós nos levantamos, né? Quem é militar aí sabe que quando a autoridade superior passa, você tem que ficar de pé diante dele, prestar continência, né? Às vezes nós ficamos assim, largados, sabe? Desliga teu celular um pouquinho, sabe? Se o teu celular estiver atrapalhando a tua vida espiritual com Deus, diz: Senhor Deus, olha, se estiver atrapalhando, que um ladrão me roube, que eu perca, que faça qualquer coisa, mas, sabe, se ligue com Deus nesse culto. Esse culto é para Ele, não é para homens, nem para ninguém que está tocando, mas é para Ele. Então, sabe, tem uma postura de reverência diante desse Deus, Criador dos céus e da terra. E se você vive neste mundo, foi por causa da permissão dEle. Senão você seria um espermatozoide que teria por permissão dEle. Então louve a Deus nesse momento, desligue seu celular, né? Se algum militar aqui está de plantão, está de sobreaviso, tá, coloca lá no silencioso. Ou se por acaso algum médico está de plantão, deixa no silencioso. Mas vamos louvar, vamos olhar, vamos cantar a música, vamos cantar, colocar a essência da nossa vida a essa cruz maravilhosa que Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por amor a você. Fecha teus olhos e vamos adorar o Senhor. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo.
meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti, meu Deus. Somente de ti vem o meu socorro, Senhor. Somente tu é meu forte rochedo, Pai. E eu jamais serei abalado, Pai, porque tu estás à minha frente e eu creio nisso. E eu me alegrarei e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Quando nos apossamos das palavras da letra dessa música na nossa vida, nós podemos realmente escutar a doce voz de Deus. Quando dependemos dele, aí nós escutamos a voz de Deus, que é o que nós vamos interpretar na nossa última música. E que realmente esse seja o desejo de vocês essa noite, escutar a doce voz de Deus e os mistérios dele para a sua vida. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Oh Senhor, tu me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir, e cairia rendido ante ti, e eu não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar. Deus quer falar contigo essa noite, meu amado. Creia nisso. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Tu me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir, eu cairia rendido ante ti, e eu não poderia
ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar, e eu não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar. Canta, igreja. E eu não por favor, me dá a notinha. E eu não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais. nada mais que escutar teu falar. Que esse seja o nosso desejo realmente. Amém? Porque o mais importante é o nosso desejo do coração. Amém. A igreja pode sentar. O vídeo que vocês assistiram logo no início é um vídeo de uma organização chamada Portas Abertas. É uma organização já muito antiga, que ela trabalha levando o Evangelho aos países fechados para o Evangelho. Nesses últimos tempos, as perseguições estão sendo mais acirradas contra os cristãos, né? Alguns países da África lá estão matando cristãos, perseguindo violentamente. E essa missão, ela tem missionários infiltrados, distribui literatura. E você lá na saída, você vai encontrar algumas revistas lá espalhadas, né? Portas abertas. Você pode pegar uma das revistas, levar para você, e lá tem um formulário que você pode preencher, né? Depois deixar ele em cima sobre o balcão, ou levar, se quiser mandar para o correio, você vai receber essa revista gratuitamente na sua casa, né? Para você ter informações do que tem acontecido nesses países aí, dessa missão. E nós estamos realizando, hoje começamos à tarde, né, uma feira missionária. Doação de várias pessoas, coisas gostosas para a gente comer, algumas já estão acabando. E nós vamos abrir depois do culto, ali no salão anexo, né, roupas e tal. Tudo doação, e tudo aquilo que for recolhido ali, nós vamos enviar para a nossa junta de missões mundiais, para que possa, então, sustentar os missionários que estão em diversos países deste mundo. Evandro e Aruci, por favor, dá uma chegadinha até aqui à frente. Esses irmãos estão sendo transferidos, estão indo embora, conviver aqui um tempo com a gente, né? Pode subir aqui, por favor, Evandro e Luci. E Deus, então, resolveu levá-los. Estão indo para onde, Cipriano? Nilópolis. Nilópolis, Rio de Janeiro. Uma cidade que é meio braba lá, né? Mas vocês são guardados por Deus. Por isso que nós temos que pedir à igreja para orar por esses irmãos, né? Que possa ser o caminho de Deus para vocês lá. Que Deus possa abrir tantas portas que vocês nem sequer podem imaginar, né? Que vocês vão entrar por elas. E que Deus possa fechar as portas pelas quais eles não têm que entrar, né? E ele está convidando a igreja para, no próximo sábado, dia 18, lá no salão de festas do prédio da base aérea, no Parque Itaimbé, né? Se quiserem lá participar desse momento de alegria, de confraternização, de tristeza, mas também de alegria, né? Por termos conhecido vocês. Vocês vieram de onde antes? Lagoa Santa. Lagoa Santa, Minas Gerais. Muito bem, já estive lá, conheci aquele local lá. Então, nós vamos orar pelo Cipriano e pela Luci, pela família, pela filha também, né?
E eu me comprometi de ficar com o nome dela, para nós orarmos sempre por ela, né? Vamos estar orando, já está no meu caderninho de oração lá. E vamos pedir que Deus abençoe esta família, ok? Você ora junto comigo? Você pode, no seu pensamento, dirigir seu pensamento a Deus e colocar diante de Deus que Deus possa cuidar dessa família, né? Desde quando eles saírem de Santa Maria, que já estejam protegidos pelo Senhor, né? Chegarem lá, que Deus já preparou tantas coisas, esteja tudo preparado por Ele, né? Ok? Vamos então orar nesse momento. E você, seu pensamento, peça a Deus também. Senhor nosso Deus, uma vez, Tu trouxeste, Senhor Deus, este casal aqui para Santa Maria. Pai, nós os conhecemos, ele fez tantas amizades aqui nesta igreja, Senhor Deus, a sua esposa também. Senhor, foram bons momentos de aprofundamento da Tua palavra, do relacionamento contigo. E agora, Senhor Deus, eles estão indo para outra cidade. Provavelmente não devem voltar mais para cá, Senhor Deus. Nós não sabemos, mas provavelmente. Mas, Pai querido, o que nós te pedimos é que Tu possas guardá-los, protegê-los, até aquele dia, até o dia do encontro deles contigo, Senhor Deus. Pai querido, e nós sabemos que Jesus nos proporcionou uma eternidade juntos, e que nós possamos viver essa eternidade, Senhor Deus, de uma forma tão prazerosa, porque nós estamos na presença de Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoe este casal, abençoe sua família, abençoe sua filha, Senhor Deus, e que Tu tenhas grandes revelações para eles, Senhor Deus. Este é o desejo da nossa igreja, este é o desejo do nosso coração. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa? Tá bom, Deus abençoe então. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a todos esses 6 anos que eu, meu esposo e minha filha tivemos aqui. Algumas pessoas da igreja que me conheceram há 6 anos atrás, hoje eu sou outra Lucy. Que Jesus me salvou. Jesus me libertou de muitas coisas. Eu queria agradecer no fundo do meu coração pelo carinho. Desculpa. E reforçando o convite, dia 18, lá no Parque Taimbé, a gente vai fazer uma confraternização, todos estão convidados. Eu só peço, aqueles que estão interessados de dar o último abraço em mim, no meu esposo e da minha filha, que fale com a Raquel do Jorge e dê o seu nome, para a gente poder estar organizando o dia 18 direitinho lá, tá? O meu muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Deus abençoe, vamos com Deus. Não vamos falar ainda. Tá, muito obrigada. Você não falou sobre o teu CD? Depois você fala então. Eu li na Bíblia que Jesus se declarou o maior pipoqueiro da história. Já ouviram isso? Lembra? Como é que é o sinal de pipoqueiro? Isso aí, tá bom. Vocês lembram daquele texto que Jesus disse que Ele nos abençoaria com uma medida de que forma? Sacudida, transbordante. Já viram o pipoqueiro quando ele enche o saquinho de pipoca, né? Depois ele bate assim, né? Bate assim, joga um pouquinho mais de pipoca, depois ele joga mais um pouquinho que derrama, feito lágrimas assim, aquelas pipocas, não é isso? Jesus é pipoqueiro, gente. Ele abençoa, é dessa forma que Ele abençoa a gente, não é? E as bênçãos dele para nós, quando Ele diz assim, aquele que me ama vai receber isso. Deus é maravilhoso. Há um hino que nós cantávamos que dizia assim, conta quantas bênçãos, quantas são, todas concedidas da divina mão, uma a uma, dize de uma vez, e hás de ser surpreso aquilo que Ele já fez. A gente não dá para se lembrar das bênçãos, né? Não dá. Jesus é maravilhoso, né? O pipoqueiro daquele que bate, né?
sacode, e é Ele mesmo que disse isso. E nós queremos orar agora, e assim, ó, Deus quer realmente te abençoar nesse momento. É o desejo dEle, né? Quando a gente pede com fé, o livro de Tiago fala sobre isso, né? Ele realmente derrama as bênçãos. Quem é que não está precisando de uma bênção na sua vida, para que nós glorifiquemos a Deus, para que nós exaltemos o seu nome, para que nós possamos reconhecê-lo como o doador de todas as coisas? Deus é bom. Deus é bom? Deus é bom. Deus é muito bom. Então eu quero orar nesse momento, quero colocar diante de Deus, já oramos pelo Cipriano e pela Lucy, mas queremos orar pela tua vida também, né? E crendo que Deus está pronto para dar bênçãos para vocês, né? A Lucy mesmo disse que, como ela foi abençoada aqui, né, Lucy? Na igreja, né? E eu me lembro muito bem da Lucy que chegou e a Lucy que está indo, é outra Lucy, né? Deus faz isso, gente, na nossa vida, né? Então, se alguém tem algum motivo de oração em seu coração, coloque fé em que Deus pode. Hoje nós ouvimos o Gisele falando sobre confiança, né? E vimos o que é confiança, o que é fé. Mas agora é para você colocar sua fé em Jesus. Então nós vamos orar, vamos pedir para você, Deus sabe, mas num gesto assim de você dizer assim: Senhor Deus, eu quero. Fique de pé aí no seu lugar e depois conta as bênçãos que Deus vai fazer por sua vida. Ah, Senhor, nós já cantamos que foi na cruz a expressão maior do teu amor. Não existe declaração e demonstração maior do que a cruz de Cristo, porque Ele morreu por nós. E nós ficamos muitas vezes constrangidos, porque nós não merecemos, Senhor Deus, nós não merecemos tantas coisas que nós recebemos. Nós fazemos uma análise da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso coração, e quantas vezes ele tem sido mal, Senhor Deus, quantas vezes ele tem desagradado a Ti, mas Senhor Deus, Tu derramas, continuas demonstrando este amor por nós. E agora, Senhor Deus, Tu estás vendo essas pessoas que estão de pé, Tu consegues, Senhor Deus, ler o coração de cada uma delas e a mente neste momento. Tu sabes o que elas estão precisando. Tu sabes o que elas estão pedindo, Senhor Deus. Tantas coisas que nós não podemos imaginar, mas talvez na área familiar, nos seus negócios, na sua profissão, no seu estudo, no relacionamento, na área familiar, na enfermidade nossa e de parentes nossos. E nós entendemos e declaramos, Senhor Deus, que Tu podes todas as coisas. E a Bíblia diz, Senhor Deus, que Tu és um Deus presenteador, galardoador. E Pai, nós Te pedimos agora que abundantemente Tu possa derramar estas bênçãos sobre cada um de nós. Derrame, Senhor. Atenda aos pedidos. Atenda o clamor. Atenda a ansiedade de cada coração aqui, Senhor Deus. Que a Tua paz, Tuas bênçãos e Teus cuidados sejam derramados sobre esta igreja neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar. Nós vamos... antes do momento de dízimo e oferta, ontem nós tivemos o lançamento do CD da banda Baluarte, que é conhecida por nós, o Tiago, né, é membro desta banda, ontem foi a apresentação aqui, e ele tem alguns CDs aí, né, que foi apresentado, e se você quiser, 10 CDs só, pode procurá-lo e adquirir os CDs. Então vamos aproveitar e vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, só que assim, ó, enquanto você faz a sua dedicação, louve a Deus por aquilo que Ele tem dado para você, né? Tem dado para você. Com certeza que aqueles que temem ao Senhor, cada ano que termina, nós ficamos mais ricos um pouco. Ricos de tantas outras coisas, não só de dinheiro, né? Rico de conhecimento, rico de paz. A família aumenta, vem mais um filho. Riqueza, não é?
Então, agradeça ao Senhor, diga, Senhor Deus, muito obrigado por eu ter essa oportunidade de contribuir para a tua obra. E depois, logo depois, o pastor João está com a palavra. Eu queria convidar as crianças até 8 anos, para elas devagarinho se retirando já. Pode ir direto, tá? Que vai estar um tio e uma tia esperando vocês lá para ter o cultinho especial de vocês. Bem devagarinho. Lá. Pastor João. Tem algumas... Os juniores ficam no culto. Descem? Os juniores descem. Juniores e crianças podem descer, então. Muito bem. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada O Deus Invisível. O Deus Invisível. Nós falamos diversas faces sobre Deus. Nós, nos últimos domingos, especificamos mais em Deus, no Deus Criador, no Deus Pai. E o Deus Invisível, ele fala um pouco sobre o Deus Invisível, o Deus In, que é dentro, e o Deus Visível. E hoje nós vamos trabalhar nessa temática que é o Deus Visível, o Deus que foi visto e o Deus que pode ser visto. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler dos versos 9 até o verso 18. Apocalipse capítulo 1, de 9 a 18. São 10 versos. Apocalipse capítulo 1, de 9 a 18. Preste atenção nessa palavra, que é muito importante e profunda também. Diz assim o texto: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: Escreve em um livro que vês e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive.
Fui morto, mas agora estou aqui vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Nosso Deus, nós queremos convidar o Senhor, Pai, para derramar o Teu Espírito Santo sobre nós nesta noite. Nós queremos convidar o Senhor para ser Senhor das nossas vidas nesta noite e falar aos nossos corações. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu vim aqui não para falar sobre a minha vida e não para falar apenas de qualquer pessoa, mas eu vim aqui para falar sobre um Deus Todo-Poderoso. O tema da mensagem desta noite é este: a majestosa revelação de Deus. A majestosa revelação de Deus. Hoje nós vamos perceber que quando nós falamos do nome de Deus, ou quando nós falamos do nome de Jesus, a gente tem que saber em quem nós estamos falando. Esse nome está muito banalizado no mundo aí fora. As pessoas quando falam de qualquer jeito porque não o conhecem. Porque se o conhecessem realmente, iriam experimentar quem é esse Deus de verdade. A majestosa revelação de Deus. Certa vez uma professora chegou na sua classe e falou para os seus alunos o seguinte: eu quero que vocês desenhem o retrato de Deus. Desenhem para mim hoje aqui o retrato de Deus. 4 alunos se destacaram. O primeiro pintou Deus como um arco-íris brilhante, um arco-íris luminoso. E a professora olhou e disse: nossa, que belo, que bonito, que interessante. E a criança ficou toda feliz. O segundo aluno não sabia o que desenhar, pensou e pintou Deus como um velho saindo de uma nuvem. Uma outra criança não sabia o que desenhar e desenhou Deus como um super-homem. Ele disse: professora, eu não sabia o que desenhar, pensei e eu desenhei o super-homem aqui. E a professora: puxa, que bonito, que belo, que interessante a tua ideia. Mas teve uma pintura que foi a que se destacou das outras. A professora chegou para aquela menininha, ela sorridente, disse: professora, eu não sabia o que pintar, eu pensei, eu não sabia o que pintar. Sabe o que eu desenhei? Eu desenhei o rosto do meu pai. O que isso significa? O pai dela não era Deus, mas o pai dela refletia quem era Deus. Por isso aquela filha admirava aquele pai. Nós não sabemos quem é Deus, ninguém aqui já viu Deus. Mas nós percebemos o agir de Deus na vida de pessoas, e nós podemos dizer: essa pessoa tem andado com Deus, essa pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu queria trazer você para o contexto dessa história, de João, o apóstolo João, o discípulo que andou com Jesus. Se esse homem estivesse aqui hoje na nossa frente, ele diria para você: olha, eu posso ter certeza, eu vi Jesus. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus, tanto que no Evangelho de João ele começa dizendo assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele diria para nós: eu vi o verbo, eu vi a palavra encarnada, eu vi na minha frente Jesus, eu o vi de fato e de verdade. Ele viu Jesus. Então se ele chegasse para nós e ele dizer: cara, eu vi Jesus transformando água em vinho, eu vi Jesus curar o filho de um oficial, eu vi Jesus curar um paralítico no tanque de Betesda, eu vi Jesus multiplicar pães e peixes, eu vi Jesus andar sobre o mar agitado e acalmar a tempestade, eu vi Jesus curar um cego de nascença, eu vi Jesus ressuscitar Lázaro, e eu vi Jesus morrer crucificado. Tanto que a Bíblia diz que quando Jesus estava crucificado, ele estava ao pé da cruz, e Jesus falou com ele, com João, ao pé da cruz. Ele viu toda a história, muito bem, mas ele viu também Jesus ascender aos céus. Ele estava lá, ele estava presente. E quando Jesus disse: olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, ele viu, gente, ele viu. Ele não conta uma história, não, eu vi ele subindo aos céus, ele viu. Mas acontece algo muito interessante na vida desse homem. Jesus vai embora e ele fica ali como seu discípulo. Ele começa a pregar a palavra dizendo: eu conheço Deus, vocês têm que conhecer esse cara, eu conheço ele. E ele então começa a pregar a mensagem. E eles então prendem João. E ele vai para a ilha de Patmos. Essa história aqui aconteceu na ilha de Patmos. Você sabe o que é a ilha de Patmos?
A ilha de Patmos é uma colônia penal romana, onde se exilavam prisioneiros políticos. Ali esses prisioneiros perdiam todos os seus direitos civis e toda a possessão material. Eles eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha, vestindo-se de trapos. A ilha ficava no mar Egeu e tinha 32 quilômetros quadrados. Era uma ilha nua, era uma ilha vulcânica com elevações de até 300 metros. E ele esteve naquela ilha entre os anos 94 e 96 depois de Cristo. Então quando João chega para nós, ele diz, eu vi o cara, mas ao mesmo tempo, quando eu percebi a minha vida, eu estava preso numa ilha. Quando eu vi as minhas roupas, elas viraram em trapos. Eu virei um mendigo numa ilha, eu virei um escravo numa ilha. A ilha era vulcânica, mas eu poderia dizer que o meu coração estava um vulcão. Ele poderia dizer para nós, João na ilha de Patmos. E quando esse cara está na ilha de Patmos, escravizado, sozinho, sobrecarregado, cansado, oprimido, desesperado, ele tem uma visão. Ele tem uma visão do céu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha que algo interessante. João, ele viu Jesus chegar ao mundo, viver como ser humano, e ele viu o Jesus ressurreto. Só que o Jesus ressurreto, ele tinha forma humana, como ele tinha visto antes de Jesus ter ressuscitado. Ele viu Jesus normal, de forma humana. Só que agora, quando ele está nessa ilha, ele tem uma visão diferente de Deus. Ele tem uma visão assustadora de Jesus, uma visão que ele jamais esperaria ter. De repente esse homem se encontra em espírito na ilha de Patmos. A ilha do exílio transformou-se em porta do céu. Em Patmos ele enfrentou a dor do exílio, mas em espírito ele entrou na sala do trono. Em Patmos João tocou o outro mundo. O lugar do exílio tornou-se a antessala da glória. E esse homem chega para ele e fala assim, eu quero que você escreva tudo que você vai ver agora e envia às 7 igrejas da Ásia. E ele se prepara para aquilo. E ele então, primeiramente ele vê uma voz que falava com ele, e ele vê 7 candelabros de ouro. O que significa os candelabros que ele viu? João vê a igreja como a luz do mundo. O mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Ninguém verá Jesus em glória senão por meio da sua igreja aqui na terra. Ela é comparada ao candelabro e à estrela. Tanto o candelabro como a estrela são luzeiros, devem refletir a luz. Então quando esse homem se apresenta para João e mostra os candelabros e as estrelas, ele está dizendo, isso aqui é a minha igreja, isso aqui é o meu povo, que se a minha glória estiver sobre eles, eles vão iluminar, eles vão ser como luzeiros no mundo. Eu quero falar para você nessa noite que a majestade de Deus é revelada em Jesus Cristo e sua ressurreição. A majestade de Deus é revelada em Jesus Cristo e sua ressurreição. Vejamos então as revelações da majestade de Cristo. Nós vamos ver várias revelações. Presta atenção, nós vamos passar rapidamente por elas. Primeiro, esse Jesus que ele viu é sacerdote e rei. Presta atenção. Ele viu um homem e a sua túnica era longa e ele tinha uma faixa de ouro na altura do peito. O que isso significa? Cristo é o sacerdote e é o rei. É Ele que nos conduz a Deus e reina sobre nós. Esse é o significado da túnica e da faixa de ouro no seu peito. Hebreus 10, 19 a 23 diz o seguinte: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Ele vê Jesus como um sacerdote e rei. A sua túnica e a sua faixa mostram que ele é sacerdote e ele é o rei sobre todas as coisas. Segundo lugar, ele é santo e eterno. Quando João olha, ele vê que os cabelos daquele homem que é o Cristo ressurreto eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. O que isso significa? Isso significa
a sua divindade, a sua santidade e eternidade. Isso é símbolo de honra, sabedoria e dignidade. Quando ele vê aquele homem, os seus cabelos eram brancos, brancos como a lã ou brancos como a neve. Isso mostra que Deus é santo e é eterno. A Bíblia diz em Salmos 24, 3-5, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Deus, Ele é santo e eterno, e Ele se apresenta para João naquela ilha, com os cabelos brancos como a neve ou como a lã, mostrando que Ele é santo e eterno. Terceiro lugar, Ele é onisciente. Quando João olha para trás, ele vê aquele homem, ele olha para os seus olhos, e a Bíblia diz que os seus olhos eram como chamas de fogo, pegava fogo nos seus olhos. O que isso significa? Significa a onisciência, ou seja, Deus tudo vê e desnuda. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, não importa onde você está no mundo, nesta hora, Ele vê você. Os olhos dEle atravessam tudo e Ele vê você aonde você estiver. Desde que você nasceu, Deus vê você, porque a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16:9, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que Ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. Você quer ter a bênção de Deus? Se você tiver um coração íntegro para com Deus, Ele vai olhar para você com carinho, Ele vai olhar para você com amor, e Ele vai agir como um fogo na sua vida, abençoando você, abençoando a sua vida e a sua história. Quarto lugar, João viu Deus como onipotente. Ele é onipotente. Quando João olhou para os pés daquele homem, o texto diz que os seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha. O que isso significa? Significa que Ele é onipotente, Ele tem força e estabilidade, e Ele vai ser onipotente para sempre, porque Ele vai reinar até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Um dia Cristo vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eles estarão debaixo dos seus pés, poderosos e maravilhosos. A Bíblia diz em Efésios 6:10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você fala de Jesus, você não está falando de qualquer nome, você está falando de um homem que tem os seus pés como um metal brilhante, porque Ele é forte e Ele é estável, Ele é onipotente, Ele é o nosso Deus. Quinto lugar, Ele detém a última palavra. Ele detém a última palavra. O que aconteceu? Quando João olhou para trás, ele percebeu a voz de Jesus. E o texto diz que a sua voz é como a voz de muitas águas. A voz de muitas águas. O que isso significa? Significa o poder da sua palavra. No seu juízo desfalecem palavras humanas. Ele detém a última palavra. Ele é o único a ter razão. A sua palavra é a palavra final. Ele tem razão sobre tudo quando Deus fala alguma coisa. A sua voz fazia barulho como um tubo barulhento. E João se impressiona com aquilo e percebe a voz e o poder de Deus. Salmos 29, 3 e 4 diz o seguinte: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O que Deus fala sempre tem verdade, o que Deus fala sempre tem razão. A palavra da vida está nele, é como a força de muitas águas. Sexto lugar, Ele governa e protege. A Bíblia diz que João olhou e viu que na sua mão direita ele segurava 7 estrelas. O que isso significa? Significa que ele age e governa cuidando da igreja. Ninguém pode arrebatar das mãos de Cristo. Quando Deus pega você na mão dele, quando você se torna dele, Ele nunca mais vai te deixar. Ele segura você como Ele segura aquele candelabro, aquelas estrelas. Ele segura você, você está na mão dele.
E a melhor coisa do mundo é estar na mão de Deus, porque quando nós estamos na mão de Deus, nós estamos seguros, Ele está com a gente, nós podemos ter segurança. A Bíblia já prometeu isso, que Jesus seria governador antes de Ele nascer, porque lá em Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele governa e protege. 7º lugar, Ele é o poderoso juiz. Ele é o poderoso juiz. Quando João olha, ele vê que da sua boca também saiu uma espada afiada de 2 gumes. Ele olha para trás e ele vê Jesus glorificado, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. O que isso significa? É a palavra do juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador é a espada que sai da sua boca. Essa espada significa que Ele tem a palavra do juízo sobre todas as coisas. Hebreus 4,12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Deus é poderoso, a sua palavra é poderosa. 8º lugar, Ele é cheio de glória. Quando João percebe e ele olha para o seu rosto, e a Bíblia diz que o rosto de Deus, ou seja, o rosto do Cristo ressurreto, brilhava como o sol no seu fulgor. O que isso significa? A visão não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, cuspido, mas Cristo cheio de glória. A luz do sol supera o brilho dos candelabros. Os candelabros brilhavam, as estrelas brilhavam, o rosto dele brilhava mais que os candelabros e mais do que as estrelas, porque a luz de Deus é a luz mais forte do universo. E essa luz vem até nós. Salmos 84:11 diz o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. Então tudo isso tem a ver com a ação dele nas nossas vidas. 9º lugar, rapidamente nós vamos terminar. 9º lugar, Ele é forte para nos levantar. João vê tudo aquilo. João estava na ilha de Pátimos, cansado, sobrecarregado, ele não aguentava mais. Mas ele tem uma visão desse Deus Todo-Poderoso. E depois que ele tem uma visão, o texto diz assim no verso 17: quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, quando a gente não tem esperança, quando a gente não sabe se Deus nos ama, quando a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente não sabe se vale a pena seguir a Deus, Ele vem, estende as mãos e diz assim: não temas, eu vou te levantar. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Fica tranquilo, porque eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua vida. Isaías 60:1-2 diz assim: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Deus, Ele estende as mãos dEle para nos levantar, e Ele não nos levanta só num momento, Ele nos levanta aqui, depois e eternamente, para sempre. Então quando nós falamos sobre Jesus, nós temos que saber sobre quem nós estamos falando. Cuidado, porque você pode estar brincando com um Deus que você criou, que não é esse Deus Todo-Poderoso. Porque se você conhecer esse Deus, você vai ter temor a esse Deus, e você vai prestar culto a esse Deus, e você vai obedecer a esse Deus. 10º e último lugar, Ele é triunfal. Ele é triunfal. Depois que Ele coloca as mãos sobre João, Ele diz assim: João, eu sou o que vive. Eu fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que isso significa? Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, Ele venceu a morte, tem as chaves da morte e do inferno.
Jesus tem não apenas a chave do céu, mas também a chave da morte, do túmulo. Agora a morte não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves, podendo abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Em Colossenses capítulo 2, 13 a 15 diz assim: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós, em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Pode passar. Diante disso que nós escutamos aqui, eu queria te sugerir 3 aplicações para a tua vida pessoal, tua vida diária, a tua vida por essa jornada fora. Primeiro, creia que nos momentos de sofrimento Deus tem poder para socorrer seus discípulos. Mas aí você fala assim: João, é fácil, João, mas tu sabe como é que é a minha família, tu sabe como é que é o meu trabalho, tu sabe como é que é a minha história. Eu quero dizer para você que João estava na ilha de Pátimos, ele estava sozinho, ele estava cansado, ele estava sobrecarregado, as suas vestes eram como vestes de trapos, ele estava como um mendigo ali. Mas quando ele olha, ele vê um Deus vestido de glória, e quando ele olha para esse Deus, ele pode dizer: eu posso confiar nesse Deus mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às prisões e dificuldades da vida. Creia que nos momentos de sofrimento, Deus ele pode agir na tua vida. C.S. Lewis fala uma frase que todo mundo fala: o sofrimento é o megafone de Deus. As pessoas que têm encontrado Deus, você pode ter certeza, estão encontrando Deus no sofrimento. Você pode ter certeza disso. Você está com uma vida sofrida, eu sei que a maioria aqui está. Eu quero dizer para você, é no sofrimento que Deus se apresenta para você. Segundo lugar de aplicação, viva como uma pessoa que jamais morrerá eternamente. Gente, nós precisamos ter isso na nossa mente. A gente está vivendo como se a gente fosse morrer aqui nesse mundo para sempre. Gente, Jesus venceu a morte. Nós somos eternos. Nós podemos ter essa confiança. Se alguém morrer aqui, mas ele crê, ele tem eternidade. Isso é o maior valor que nós carregamos. Isso é o maior prêmio que a gente leva na vida. Então nós precisamos pensar: gente, eu creio, eu sou um cidadão eterno. Eu posso viver com essa esperança. Então eu não vou me apegar a essas picuinhas do mundo. Eu vou me apegar na eternidade. Porque vale a pena. E terceiro e último lugar, testemunhe, fale e espalhe a grandeza eterna de Jesus a outras pessoas. Quando João viu aquela visão, sabe o que Deus falou para ele? Agora escreve o que tu vai ver, e tu vai enviar isso. Você tem uma história com Deus, escreve a tua história. Escreve a tua história com Deus, aquilo que Deus fez na tua vida, e passa para outras gerações, e passa para outras pessoas, e mostra para as pessoas quem é Deus, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua história. Espalhe isso para outras pessoas, para outras pessoas. E para terminar, eu quero contar uma pequena história, para a gente finalizar esse momento aqui. Certa vez, um rapaz ficou sabendo que existia um mestre que morava num monte, e esse mestre era crente, e esse mestre era um homem de Deus, e esse mestre, ele percebia que ele andava com Deus. O cara falou: eu vou subir lá, eu quero conhecer a Deus, eu não consigo conhecer a Deus, eu quero conhecer esse Deus. Sabe o que acontece? Ele sobe o monte e vai até o mestre, e fala assim, entra na casa dele e fala assim: eu queria conhecer a Deus, assim como você conhece. O mestre não falou uma só palavra, saiu da porta e só fez assim: vem. Ele saiu atrás do mestre, eles desceram uma montanha e eles chegaram até o mar. Chegaram no mar, mar tranquilo, eles foram entrando no mar e o cara falou: o que tu quer fazer? Ele falou: vai entrando. Ele foi entrando, tornozelos, joelhos, cintura. O cara perguntou: o que tu está fazendo? Nisso, esse rapaz jovem se distrai. O mestre pega ele pelo pescoço e mergulha ele na água e segura ele lá. O cara começa a se debater, mas como o mestre pegou ele de um jeito focalizado ali para realmente afogar ele,
Ele não sabia o que fazer, ele se debatia, ele chutava a água, ele se debatia demais. E ele começou a beber água, ficou desesperado, até que o mestre solta ele. E ele sai da água, brabo, e xinga o mestre. O que é isso, cara? Tu quer me matar? O que é isso? O mestre fala o seguinte para ele. Essa é a grande lição. Qual é a lição? Quando você buscar a Deus, assim como você buscou o oxigênio, você vai o encontrar. Se você não buscar a Deus assim como você busca o oxigênio, você vai viver falando coisas sobre Deus aos montes, mas você nunca vai conhecer a Deus. Você que está aqui nessa noite, não pensa que esse lugar, porque você está aqui, você vai conhecer a Deus. Não é bem assim. Você tem que buscar a Deus. Se você não buscar a Deus, você não vai encontrar. Você vai viver com essa vidinha que tu vive. Você não vai encontrar. E eu sempre falo para as pessoas, você não quer, pula fora, pode ir embora. Mas se você quer, começa a buscar. Tu acha que Deus está preocupado contigo, que tu é o centro do universo? Está enganado. Você tem que buscar Deus. Porque enquanto você viver esse cristianismo pobre, meia boca, você vai sempre viver pela vida andando e tropicando e não sei o que mais. Mas João, ele era um homem que ele estava preso porque ele amava Jesus. E eu quero dizer para você, você quer andar com Cristo? Não pensa que você vai ser aplaudido por todo mundo. Não pensa que as portas vão se abrir. Pelo contrário, eu quero dizer para você, as portas vão se fechar para ti. Esse evangelho mentiroso que vem daí, dizendo que Deus vai fazer tudo, não vai. Porque o que importa na vida não é o que a gente ganha, o que a gente conquista, o que Deus nos dá. O que importa na vida é dizer, não importa o que aconteça, eu posso estar numa ilha vulcânica preso, mas eu confio nesse Deus. E se você confia nesse Deus, Ele vai se revelar a você, Ele vai se mostrar a você quem Ele é de fato e de verdade. Se você buscar a Deus como você busca o ar para respirar, você vai o encontrar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa se revelar a você. E nunca se esqueça, quando nós falamos o nome de Jesus, nós não estamos falando sobre qualquer pessoa. Por isso, saiba quem é esse Deus. As pessoas que têm buscado a Deus são pessoas que a cada dia mais têm temor a Deus. E as pessoas que não têm buscado a Deus, cada dia mais estão cheias de si, cheias de teorias, cheias de ilusões. Você quer conhecer a Deus? Busca Ele no sofrimento. E eu sei que aqui tem muita gente que passa por sofrimentos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Tu és o Deus majestoso e grandioso. E nessa noite nós queremos nos prostrar a Ti e dizer, Pai, Tu és o Deus que venceu a morte. Tu és o Deus que vive para sempre. Tu és o Deus, Pai poderoso. Tu és o Deus que nos socorre em meio à dor. Tu és o Deus, Pai, que a gente não consegue suportar tamanha glória e tamanha grandeza. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar mais uma música antes de terminarmos. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor. Vamos exaltar a esse Deus, sabendo que esse Deus é poderoso. Esse Deus é grandioso. Esse Deus é tremendo e eterno. Que Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Convido os irmãos depois também, após nós finalizarmos o culto. Nós temos a feira missionária. Por favor, visite. Foi feita com muito carinho pelos irmãos, pelas crianças também. Quero escutar
tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Tu me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir. Cairia rendido ante ti, eu não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Tu me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir. Cairia rendido ante ti, eu não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar. Eu não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar. Que você possa ter uma semana realmente escutando falar de Deus.